Olá, tudo bem com você? Nessa aula eu trago mais uma questão da banca Sebrasp, mais conhecida como a banca CESP. Essa questão ela envolve raciocínio lógico e o assunto principal nela é análise combinatória. Eu sou o professor Cláudio e vou acompanhar você nessa resolução. Vamos começar falando um pouco sobre o enunciado. A disciplina aqui é matemática, o assunto é análise combinatória. Essa questão foi aplicada em 2019 pela banca CESP, que hoje é conhecida como Sebrasp. Vamos ao enunciado. Em determinado órgão, 7 servidores foram designados para implantar novo programa de atendimento ao público. Um desses servidores será o coordenador do programa, outro será o subcoordenador e os demais serão agentes operacionais. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de distribuir esses 7 servidores nessas funções é igual a... E aí nós temos 5 alternativas. Primeira coisa aqui, vamos colocar a informação mais importante, a informação numérica, que nós temos 7 servidores. Desses 7 servidores, nós temos algumas designações. A primeira delas é que um deles, ou seja, um servidor, será o coordenador. Muito bem. A segunda informação é que um desses servidores será o subcoordenador. E os demais servidores, ou seja, 5 deles, serão os agentes operacionais. Veja que nós temos aqui 3 etapas bem distintas. Primeiro, nós vamos descobrir quem é o coordenador, ou seja, quantas as possibilidades nós temos. Depois, quantas possibilidades nós temos para o subcoordenador. E a terceira etapa, quantas possibilidades nós temos para os agentes operacionais. Então, já vou adiantando que nós vamos resolver isso aqui em 3 etapas. Então, vamos formalizar aqui que a quantidade de maneiras é calculada em 3 etapas. Se é realizada em 3 etapas, nós vamos utilizar o princípio fundamental da contagem, que lá no final eu vou explicar como que nós vamos resolver. Primeiramente, nós vamos tentar resolver cada uma dessas etapas usando combinação. Por que nós utilizaremos combinação? Porque nesse caso, a ordem dos servidores não interfere. Quando eu vou na primeira etapa e calculo quantas são as possibilidades para o número de coordenador, a ordem não faz diferença. A mesma coisa acontece quando eu calculo os 5 agentes operacionais. A ordem desses agentes não faz diferença. Então, conforme eu disse, nós temos aqui uma resolução em 3 etapas. A primeira etapa é o número de possibilidades para a designação do coordenador. Então, é esse cálculo que nós vamos fazer agora utilizando combinação. Nós temos 7 servidores e nós temos uma vaga. Quantas possibilidades nós temos aqui? Então, nós queremos fazer uma combinação de 7 servidores tomados de 1 em 1. Então, vamos lá. Combinação de 7 elementos tomados de 1 em 1. Como que fica isso na fórmula? Vai ficar 7 fatorial no numerador e no denominador nós temos 1 fatorial multiplicado por 7 menos 1 fatorial. Essa é a conta que nós temos que resolver. Só que agora nós não vamos resolver cada um desses fatoriais por completo. Embaixo nós temos 7 menos 1 fatorial, que vai dar 6 fatorial. Então, em cima, para simplificar, nós vamos colocar 7 vezes 6 fatorial. Colocamos 6 fatorial em cima porque nós vamos ter 6 fatorial embaixo. 1 fatorial é 1 multiplicado por 6 fatorial. Agora nós podemos cancelar numerador com denominador. E vai ficar então 7 dividido por 1. 7 dividido por 1 é igual a 7. Muito bem. Calculamos o número de possibilidades para a escolha do coordenador. São 7 possibilidades para a escolha. A segunda etapa calcula o número de possibilidades para a designação do subcoordenador. Agora aqui nós não temos mais 7 servidores, porque na primeira etapa nós tivemos a designação de um coordenador. Embora nós tenhamos ali 7 possibilidades, um servidor já ficou para trás. Então agora nós temos uma combinação de 6 elementos tomados de 1 em 1, já que um deles virou coordenador. Então vai ficar 6 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 6 menos 1 fatorial. Em cima nós vamos colocar 6 vezes 5 fatorial. Por quê? Porque embaixo nós vamos ter a imagem do 5 fatorial.
Agora nós podemos cortar 5 fatorial com 5 fatorial, que vai ser igual a 1. Então, a nossa resposta é 6 sobre 1, que é igual a 6. Então, o número de possibilidades para a escolha do subcoordenador é igual a 6. Passamos agora à terceira etapa, onde nós calculamos o número de possibilidades para a designação dos agentes operacionais. Faremos da mesma forma, só que agora nós não temos mais nem 7 e nem 6 servidores. Nós temos 5 servidores. Então, nós queremos fazer uma combinação de 5 elementos tomados de 5 em 5. Por que de 5 em 5? Porque os agentes operacionais eles são formados em grupos de 5. Então, nós temos 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 menos 5 fatorial. Já podemos cortar de cara o 5 fatorial com 5 fatorial, que vai ser igual a 1. 5 menos 5 fatorial é igual a 0 fatorial. 0 fatorial é igual a 1. Então, 1 dividido por 1 é igual a 1. Agora, nós vamos finalizar nossa questão. Nós já descobrimos que na primeira etapa nós temos 7 possibilidades. Na segunda etapa nós temos 6 possibilidades. E na terceira etapa nós temos uma possibilidade de escolha desses servidores. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades aqui é dado pelo produto do número de possibilidades nos 3 casos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar o 7 vezes 6 e vezes 1, que é o número de possibilidades em cada uma dessas etapas. Então, só para formalizar aí, nós vamos escrever que pelo princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades é dado pelo produto do número de possibilidades nos 3 casos. Então, total de possibilidades é dado pelo produto das 3 etapas, que vai ser 7 vezes 6 vezes 1. 7 vezes 6 vai dar 42 vezes 1, que é igual a 42. Então, para a escolha desses grupos e do coordenador e do subcoordenador, nós temos 42 possibilidades. Utilizamos, então, combinação no início e finalizamos com o princípio fundamental da contagem. Agora nós já podemos marcar a nossa resposta. Analisando as alternativas, nós podemos afirmar que a alternativa B contém a resposta correta. Muito obrigado e até a próxima resolução.